Há um fenômeno físico que você conhece: as ondas que se propagam na superfície da água quando nela atiramos uma pedra. Semelhantemente, há um tipo de oração que chamo de oração em ondas. Uma vez por ano, os membros da Igreja do Evangelho Pleno de Ioido reúnem-se no Estádio Olímpico de Seul no outono e realizamos ali um culto de oração. Os participantes, em sua maioria, são membros da igreja e contamos com cerca de 100.000 pessoas. Se disséssemos apenas, vamos nos reunir a fim de orarmos juntos, nunca conseguiríamos orar intensamente durante uma hora. Reunir 100.000 cristãos num só lugar para orarem juntos não é fácil. Depois, porém, de termos introduzido o método denominado de oração em ondas, temos conseguido preencher com sucesso o nosso tempo de oração. Sem o emprego da oração em ondas, nossas reuniões de oração não poderiam continuar durante muito tempo. Em março de 1993, fizemos uma reunião de oração em Joanesburgo, num estádio, mas acabou sendo uma reunião de louvor, em vez de reunião de oração. Os organizadores da reunião procuraram induzir 30.000 pessoas a orar, mas não houve oração. Todos batiam palmas e se regozijavam muito no Senhor, mas dificilmente conseguiam orar durante mais que 5 ou 10 minutos. Queriam orar, mas não era fácil orar continuamente. Não é somente em Joanesburgo que isso acontece, pois viajo pelo mundo inteiro e vejo que a oração em conjunto, por um período considerável de tempo, é difícil. Mas ela se torna possível com o emprego da oração em ondas, e é por isso que esse tipo de oração é tão necessário. O que é a oração em ondas e como podemos orar segundo este método? Você deve começar pela área mais próxima, você mesmo em primeiro lugar. Então faça sua oração expandir-se para mais longe. A oração em ondas começa com você, porque você ora em favor da sua própria vida em Cristo. Você pede mais da sua graça e bênçãos e pelo atendimento das suas várias necessidades e problemas. Você deve orar a Deus com sinceridade a respeito das suas necessidades. Depois de ter orado a respeito de si mesmo, você passa a orar em favor dos seus íntimos, seu cônjuge, pela sua vida de fé ou suas necessidades e saúde. Você ora em seguida pelos seus filhos e pelos seus pais ou avós, se ainda vivem. Depois você ora pelos seus irmãos e irmãs, por suas necessidades pessoais. Depois de orar pelos seus familiares mais próximos, comece então a orar pelos demais parentes e pelos seus amigos. Peça a Deus que atenda às suas necessidades. Ore pela salvação e pelas muitas coisas de que necessitam. Ore para que a bênção do Senhor venha sobre eles. Depois de ter orado por eles, você poderá passar para o outro assunto: sua pátria, sua cidade, seus líderes e habitantes. Ore por todos os líderes da nação, pelo presidente e seus ministros, a fim de que venham a temer a Deus e cumprir fielmente os seus respectivos mandatos. Depois de orar pela pátria e seus patrícios, você poderá prosseguir e orar em prol das nações vizinhas. Os coreanos, por exemplo, oram em prol dos povos do Japão, da China, da Rússia e de outros países da Ásia. Oram pelos europeus, africanos, americanos
e demais povos. Ao orarmos pela salvação de todos os povos da terra, estamos realmente apressando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para praticar este método da oração em ondas, prepare de antemão uma agenda ou lista com os nomes das pessoas ou os assuntos que devem ser objeto de oração e distribua às pessoas que vão orar para que haja o máximo aproveitamento. O pastor ou o líder no púlpito poderá dirigir esse tipo de reunião de oração com eficácia e o povo o atenderá. Ele pode, por exemplo, pedir à congregação assim: oremos primeiramente pelas nossas próprias necessidades durante 5 minutos. Em seguida, oramos pelos nossos familiares. Depois disso, oremos pela nossa nação e assim por diante. Uma vez que o pastor determinou os assuntos e o período de tempo determinado a cada um deles, deverá manter a ordem combinada, a fim de que todos possam orar juntos de um só coração dessa maneira. Se usarmos esse método de oração em ondas e observarmos o tempo determinado para cada área de petição, as pessoas não somente se reunirão para orar, mas também conseguirão orar durante 1 hora ou ainda mais. Para uma reunião de oração em massa, que consiste em centenas de pessoas, o método da oração em ondas é altamente recomendável. Deus abençoe a vida dos irmãos que ouviram essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like. Não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Pelo modo como Deus nos criou, estamos sempre querendo saber a razão das coisas, ou qual o benefício que nos trarão, para que nos sintamos motivados a realizá-las. E embora talvez não gostemos disso, não é fácil mudar essa nossa maneira de ser. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito. O incentivo opera com base no desejo. Para uma pessoa orar, ela precisa aprender a querer orar. Para chegarmos a orar de forma como a Bíblia determina que oremos, temos que cultivar um grande desejo de orar. E como se pode cultivar um forte desejo de orar? É a pergunta nessa noite, meus irmãos e irmãs. Precisamos enxergar claramente os benefícios temporais e eternos da oração. Examinando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, encontramos orações poderosas. Vemos Moisés no seu ministério, um homem que tinha grande poder em oração e possuía uma forte autoridade para falar não somente aos inimigos de Deus, mas também ao povo dele. Foi pela oração dele que o Egito foi assolado por pragas. Pela sua oração, o Mar Vermelho se abriu diante de Israel. E como ele conseguiu esse poder na oração? Ele simplesmente cultivou uma vida de oração. Josué foi outro que viu a mão de Deus operar poderosamente através dele e de seu ministério. Ele sabia qual era a vontade de Deus e suas estratégias para as batalhas. E foi assim que cidades fortificadas caíram diante de seu exército, um exército todo construído de homens destreinados. Como Josué conseguiu tanto poder junto a Deus? Ele aprendera a orar. Enquanto Moisés estava no monte, ele passava a noite no sopé da montanha em oração também. E quando Moisés morreu, Deus já contava com um líder treinado que estava familiarizado com a oração.
Davi também foi um homem dedicado à oração. Quando ele foi ungido rei de Israel, Saul ainda estava no trono. Ele poderia ter se desanimado pelo fato de apenas uns poucos o reconhecerem como rei, mas pela oração, ele manteve sua confiança em Deus e esperou que o Senhor o colocasse no trono de Israel. Era tão forte o seu relacionamento com Deus, que numa ocasião em que teve oportunidade de matar o rei Saul, não o fez. Após a morte deste, seu primeiro ato como rei foi trazer de volta a Arca da Aliança para o seu lugar de direito, no centro de cultos de país. Quando analisamos o poder de Davi na sua vida e governo, vemos que a fonte desse poder era a prática da oração. Elias atuou como profeta de Deus numa das piores épocas da história de Israel. Nessa ocasião, o povo tinha se voltado para a adoração a Baal. E Elias orava com grande poder, desafiando os profetas de Baal. Sempre que lembramos a história de Elias, pensamos também no grande poder que ele possuía. Mas precisamos descobrir qual a origem desse poder. Ele era um homem de oração. Passava horas seguidas em oração e até mesmo dias. Foi por isso que, quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, em meio a um redemoinho, os filhos dos profetas foram procurá-lo no alto dos montes. Contudo, nenhuma outra pessoa manifestou o poder de Deus, como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes mesmo de iniciar seu ministério público, ele passou muitas horas em oração ao Pai. Sabemos que passava longos períodos a sós com o Pai. Está aí a origem de seu poder. Ele não poderia fazer nada, a não ser que o Pai o revelasse a ele. Você está cansado das orações sem poder que saem de seus lábios? Está desejoso de que sua igreja inicie um poderoso ministério de oração para que seu bairro, cidade e estado conheçam o poder que há em sua igreja? Se este é o seu desejo, meu irmão e minha irmã, e se você se dispuser a pagar qualquer preço, então se prepare para ver Deus operar poderosamente e modificar sua vida e ministério, introduzindo-o numa nova dimensão de oração. Não há razão para que não ocorram milagres em nossas igrejas regularmente. Não há motivo para não haver pecadores sendo salvos pelo Espírito Santo. Ouvi contar certa vez sobre a passagem de Charles Finney pela pequena cidade de Huntington, no norte do estado de Nova York. Uma cidadezinha comum, onde um dia, quando Finney passava por ali de trem, o Espírito Santo desceu sobre os não convertidos. Alguns homens que estavam num bar, sentindo forte convicção de pecados, operada pelo Espírito Santo, caíram de joelho pedindo a Jesus que os salvasse. E se o Espírito Santo deu a Charles Finney um poder assim, será que não pode dar a nós também um ministério poderoso? É a pergunta, meus irmãos. Finney raramente falava sobre o segredo do seu poder, mas certo dia, um repórter resolveu vigiá-lo. E por fim, o jornalista teve que concluir que a origem do poder de Finney era as longas horas que ele passava em oração, em comunhão com o Espírito Santo. Estou convencido de que aqui na Coreia estamos presenciando o início do avivamento que Deus nos prometeu. Embora toda a nação tenha conhecido de que Deus está operando em nossa igreja, ainda não experimentamos o poder de Deus, como veremos futuramente, se permanecermos fiéis. E o poder de Deus não se manifesta apenas em curas,
libertação de espíritos malignos e conversões em massa. Ele pode ser visto também no céu aberto que há sobre nosso país. O que quero dizer com isso? Quando um país tem este céu aberto, existe liberdade espiritual para se pregar o evangelho. O nível da fé é bastante elevado e não encontramos uma oposição maligna muito forte. Meus irmãos, em alguns países é difícil pregar porque existe muita oposição maligna. As forças satânicas que se opõem ao evangelho são muito fortes e não há muita fé. Isso cria dificuldades para nós que ministramos a palavra de Deus. Sinto muita facilidade para pregar na Coreia, mais do que em qualquer outro lugar. Quando exponho a palavra de Deus, imediatamente os pecadores atendem ao apelo para a salvação. Por que temos esta atmosfera espiritual? A resposta é a oração. Mas a oração não gera apenas o poder global, mas também o poder individual. Em meu ministério pessoal, aprendi a depender sempre do Espírito Santo. Não é pela força ou poder pessoal que realizamos grandes coisas para Deus, mas sim pelo poder do Espírito Santo. E na medida em que ia aprendendo a caminhar, sempre na dependência do Espírito Santo, via o poder de Deus. Como eu poderia pastorear uma igreja de quase 400 mil membros e ainda fazer viagens a diversos lugares do mundo, quase que mensalmente, realizando conferências sobre o desenvolvimento da igreja? Como poderia ter tempo para um programa de televisão que vai ao ar em 3 continentes? A resposta é o poder que me vem do Espírito Santo, já que dediquei minha vida à oração. Constantemente, as pessoas vêm ao meu gabinete para que orarmos por elas. Tenho visto aleijados caminharem, cegos enxergarem e paralíticos saltarem de sua cadeira de rodas pelo poder de Deus. Será que tenho alguma coisa de especial? Como eu já disse, Deus não tem filhos prediletos. Todos nós podemos ter poder através da oração, se nos dispusermos a pagar o preço. Mas precisamos mudar de atitude se quisermos ter esse tipo de poder espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração revolucionária com relação à atitude necessária para se gerar poder espiritual. Algumas pessoas foram falar com ele a respeito de João Batista depois que este fora preso. Jesus falou da posição peculiar de João em seu reino quando disse: "Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como um filho de Deus que pertence ao reino dos céus pode transformar-se maior que João Batista?" No verso seguinte, ele revela qual deve ser a atitude certa para se cultivar poder espiritual. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12. É preciso esforço, instância na oração, para que se tenha o poder de Deus. Essa instância se evidenciará na disciplina, pois obter poder pela oração é coisa que exige tempo. Por isso, temos que estabelecer prioridades no uso de nosso tempo. As coisas como se aglomeram ao nosso redor, impedindo-nos de dedicar à oração o tempo necessário para o cultivo do poder espiritual. Mas, se tivermos a atitude certa, pela graça de Deus, poderemos obter esse prêmio: orar com poder. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias.
Deixe o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Nesses últimos 25 anos, aprendi que Deus não pode usar uma pessoa que não esteja totalmente quebrantada e rendida a Ele. Quando Jesus foi ter com Pedro em seu barco, este teve uma reação imediata. Ficou consciente dos seus pecados. Sentiu que era pecaminoso demais para receber a Jesus no barco. Depois de haver negado a Cristo 3 vezes, ele foi quebrantado pelo perdão e graça de Cristo, obtendo a oportunidade de pregar o primeiro sermão da história da igreja. E assim, no dia de Pentecostes, como fruto direto do ministério de Pedro, 3.000 pessoas vieram a Cristo. Ele foi usado por Cristo também para abrir as portas espirituais do mundo gentio. Assim que Pedro se quebrantou, Deus pôde usá-lo. Tenho conhecido muitas pessoas que não estão servindo ao Senhor por abrigarem pecados do passado. Talvez elas culpem o pastor ou algum outro crente, mas bem no fundo do coração sabem que ficaram bem aquém do alvo proposto e não aprenderam a lição. Sempre que um crente comete um erro, procuro ajudá-lo a acertar a vida de novo. Explico-lhe que esse erro pode ser o meio de ele aprender a quebrantar-se e humilhar-se diante de Deus. A ausência do quebrantamento leva a pessoa usada por Deus a tornar-se orgulhosa e arrogante. Contudo, quando um crente é quebrantado, seu coração resiste ao orgulho. E assim ele pode ser mais e mais usado por Deus. Agora, como isso acontece no momento da oração? Quando nos colocamos em contato com Deus em oração, assim que entramos em sua presença, a primeira coisa que sentimos é a consciência do pecado. Na presença de um Deus santo, ninguém pode sentir orgulho. Assim que percebemos em nós a total ausência de qualificações para estarmos na presença dele, começamos a confessar nosso pecado e nos humilharmos diante de Deus. Assim, não quer dizer que não podemos estar ali, perante o trono da graça. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo já garantiu a todo crente um pronto acesso a ele. Então, sentimos logo que não possuímos qualificações pessoais para estar ali, e nossa reação imediata é de quebrantamento. As duas coisas, quebrantamento e orgulho, não podem coexistir. O mais notável é que quando entramos na presença de Deus, tornamo-nos conscientes de reações, atitudes e atos que talvez até tenhamos esquecido. Assim como Pedro não podia suportar a presença de Cristo em seu barco, devido ao reconhecimento de seu próprio pecado, assim também nós, diante de sua santa presença, tornamo-nos conscientes de nossa profunda carência espiritual. A reação natural seguinte, quando estamos na presença de Deus,
é o desejo de sermos perdoados de nossos pecados. Isso acontece comigo. Eu posso ter praticado um ato insignificante sem o perceber. Contudo, assim que inicio meu momento de oração, o Espírito Santo me mostra aquele ato e começo a desejar o perdão da libertação. Alguém pode achar que isso é muito difícil, mas vamos nos lembrar de que agora temos um renovado desejo de orar. Agora exercitamos um tipo de esforço contra a carne e o orgulho. Estamos aprendendo a andar no Espírito suave e respeitosamente. Nesse momento, eu gostaria de dar mais ênfase à importância de se andar respeitosamente com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é um ser nobre. Quando vivemos perante o Espírito Santo em respeito, acostumamo-nos à constante presença do Senhor. E essa presença constante do Senhor efetuará duas mudanças muito importantes. A primeira é quebrantamento e a segunda é submissão. Mas antes de examinarmos as Escrituras para ver os exemplos bíblicos de quebrantamento e submissão, quero narrar minha experiência pessoal com relação a essas importantes atitudes. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas para realizar sua perfeita vontade. Isso está claro quando vemos que ele escolheu pessoas como Jacó e o rei Davi. Isso fica claro também quando ele me escolheu. Minha inclinação natural é de seguir meu próprio caminho. Contudo, nem sempre os caminhos do Senhor são os meus caminhos. Então, um dos dois tem que ceder. Assim sendo, meu papel é sempre ceder à orientação do Espírito Santo, que me foi dado para me guiar e dirigir nos caminhos de Deus. O Espírito Santo é o Consolador. Então, este Consolador pode deixar-nos bem incomodados, se não estivermos dispostos a seguir nos caminhos de Deus. E como o Espírito Santo consegue nos manter obedientes ao Pai Celestial, mantendo-nos quebrantados. Para que uma pessoa seja quebrantada, primeiro é preciso que ela esteja inteira. Quando Deus escolheu Davi, ele era íntegro em si mesmo. Poderia ter sido um excelente pastor a cuidar do rebanho de seu pai. Contudo, Deus tinha mais para ele. Ele seria o próximo rei de Israel. Mas não era só isso, seria também profeta. Suas profecias dariam as mais claras indicações da obra que o Messias realizaria. Mas ele não seria apenas rei e profeta, seria também sacerdote. Ninguém, além do sumo sacerdote, poderia entrar na presença de Deus no tabernáculo. E, no entanto, Davi entrou na santa presença e não morreu. Davi foi um perfeito tipo de Cristo, como rei, profeta e sacerdote. Quando analisamos a vida de Davi, vemos que ele cometeu o mais horríveis pecado. Ele cometeu adultério e assassinato. Embora Davi tenha pagado pelo seu pecado e ainda está pagando, pois as pessoas ainda fazem menção de seu erro, a advertência de Naamã serviu para que ele deixasse de seguir seu próprio caminho. Isso não quer dizer que nós também temos que pecar para sermos quebrantados. Não devemos tentar a Deus,
abusando da sua graça. Então, quando andamos em sua presença, o Espírito Santo vai mantendo um registro atualizado de nossa conduta. E se quisermos caminhar constantemente em sua presença, temos que permanecer quebrantados e humildes de coração. Viver dessa maneira é andar em sinceridade diante de Deus e de seu povo. Em nossa sociedade oriental, faz parte dos nossos costumes nunca humilhar um líder diante de seus liderados. O povo não gosta desse tipo de coisa. E próprio líder o evita a qualquer custo. É o que chamamos de perder a dignidade. Contudo, o Espírito Santo está removendo nossos costumes naturais e tem me levado a ser sincero e totalmente aberto perante minha gente. Lembro-me de uma vez em que tive vontade de morrer, em vez de confessar para a congregação algo que tinha feito e que não agradava a Deus. E, no entanto, esse fato veio a consolidar a confiança que existe entre mim e meu povo, e que já dura mais de 25 anos. Vemos esses princípios claramente explícitos em Tiago. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Pedro também apresenta este mesmo princípio. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, 5 e 6. Se tivermos um espírito de soberba, quando nos aproximamos de Deus em oração, ele resistirá a nós. Mas se estivermos quebrantados diante dele, ele nos dará mais graça. Nosso sucesso espiritual é totalmente baseado na graça de Deus. Pelos nossos próprios méritos, não podemos ter sucesso em nada. Mas pela graça divina, podemos fazer todas as coisas. O que precisamos para triunfar espiritualmente é mais da graça de Deus. Agora, e como podemos obter mais graça? Nós a obtemos mantendo-nos sempre com um espírito quebrantado e em humildade diante de Deus. Hoje em dia, a ideia de um quebrantamento pessoal não é muito popular. As pessoas só querem saber o que fazer para ter sucesso. No entanto, tenho aprendido que chegamos ao sucesso aplicando fórmulas mágicas ou princípios. Temos que aprender o segredo do quebrantamento, que nos traz mais graça. E é a graça que, por fim, nos concede sucesso. Jó foi uma pessoa que aprendeu essa lição. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Jó 16:12. Davi, depois de recorrer ao auxílio divino e receber a libertação, fala de sua condição nos seguintes termos: sou como vaso quebrantado. Salmo 31:12. Então, o objetivo de Deus é quebrantar-nos e não esmagar-nos. Se nos quebrantarmos com uma atitude de humildade diante de Deus, não seremos feitos em pedaços. Num texto de Mateus, Jesus faz uma distinção clara entre ser quebrantado e ser esmagado. Perguntou-lhes Jesus:
Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, 42 ao 44. Para entendermos o princípio do quebrantamento, temos que analisar bem a comparação que aqui é feita. Cristo é a pedra angular do templo espiritual, a igreja. Neste contexto, o termo igreja não se aplica apenas ao corpo de crentes que foi formado no dia de Pentecostes. Aqui, ela representa todo o povo de Deus desde o seu início. Na ocasião em que Jesus profere estas palavras, registradas em Mateus 21, o povo de Deus era representado pela nação judaica. Jesus Cristo constitui a parte mais importante desse edifício, cujas pedras são os membros. Ele é a pedra angular, isto é, a pedra que mantém unido o prédio. O plano de Deus era ter um edifício espiritual que pudesse conter sua glória de maneira correta. Mas, ao rejeitar o Messias, Israel perdeu o direito de se ter este edifício espiritual. Por isso, Deus está edificando um novo prédio por meio da igreja. Cada um de nós é uma pedra viva desse templo espiritual. Quando somos salvos e retirados do mundo, tornamo-nos essas pedras que precisam ser lavradas para que possam atuar em harmonia com a vontade de Deus. Quando um construtor edifica um prédio de pedras, ele dedica muito tempo à preparação das pedras, dando a cada uma sua forma própria para que se encaixe no lugar certo. Se houver uma pedra muito difícil de ser preparada, ou se essa pedra se recusa a ser trabalhada para ganhar a forma certa, não tem valor para o construtor. O quebrantamento a que Deus nos submete não tem por objetivo aniquilar-nos, mas preparar-nos de forma a sermos devidamente usados por Ele, para os fins aos quais Ele nos destinou. Se resistirmos aos propósitos de Deus, o resultado é o esfalecimento, ou melhor, tornar-se inútil no plano geral de Deus. Então, é muito importante que vivamos em quebrantamento diante de Deus. Contudo, gostaria de reiterar aqui que isso não significa viver em fracasso ou cultivar uma imagem própria negativa. Lembremos que foi Deus quem nos escolheu. Somos muito importantes. Então, à medida que vamos aprendendo a viver na presença do Espírito Santo em oração, iremos cultivando, como um fruto natural dessa vivência, uma atitude de quebrantamento, pela qual Jesus, o construtor, pode completar sua obra em nossa vida. Como é bom saber que Deus está moldando nossa vida para sermos usados em seus eternos propósitos. Que paz gozamos quando compreendemos que todas as coisas operam no sentido de um objetivo eterno. Nada acontece por acaso.
tudo opera para o nosso bem eterno. Glória ao Deus vivo. Depois do quebrantamento, vem a submissão, junto com uma rendição incondicional de nosso ser a Deus, vem uma total submissão à sua vontade. E eu gostaria de salientar bem aqui que isso não implica assumir uma atitude passiva. A submissão significa que desistimos de nosso direito natural de fazer aquilo que queremos, rendendo-o ao nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos compreender também que o quebrantamento e a submissão não são fins em si mesmos, são apenas meios utilizados para se alcançar um fim, que é sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus, usados por Ele para conseguirmos o avivamento e o crescimento da igreja. Algumas pessoas no passado cometeram o erro de achar que o quebrantamento e a submissão a Deus eram fins em si mesmos, e não meios para se atingir um fim maior. Isso levou muita gente a recolher-se em mosteiros para viver uma vida santa, que na verdade não modificava a sociedade que o cercava. A santidade não deve levar-nos a nos afastar-nos do mundo, mas deve fortalecer-nos para que possamos ser testemunhas eficazes de Cristo perante o mundo. É muito fácil nos retirarmos do mundo, afastando-nos dos desafios que ele apresenta à igreja hoje. Então, o objetivo de Deus ao quebrantar-nos e levar-nos à submissão a ele é exatamente dar-nos o preparo necessário para enfrentarmos esses desafios. Minha igreja fica a poucos metros do Congresso Federal e muitas vezes os membros do governo nos pedem para orar sobre questões que afligem toda a nossa nação. Não me afastei dos problemas sociais e econômicos que Deus colocou à minha frente. Todavia, tenho procurado estar bem quebrantado e submisso a Deus, para que possa conhecer claramente a intenção dele em cada uma dessas situações e problemas. Deste modo, meu país, uma nação eminentemente não cristã, pode ficar a par da vontade de Deus. Deus abençoe sua vida, você que ouviu essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Estamos vivendo uma era maligna. Satanás, auxiliado por anjos caídos e demônios, está determinado a roubar e destruir. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater o poder de Satanás. O diabo nunca se preocupou muito com os rituais da igreja, mas tem medo mortal da oração genuína. Quando uma pessoa começa a orar de verdade, começa a descobrir novas e diversas formas de oposição da parte de Satanás. Há um homem em minha igreja que antes era alcoólatra. Não obstante,
a sua prosperidade nos negócios, a bebida o levou a maltratar a esposa e os filhos. Certa noite, ele chegou em casa, acompanhado de seus companheiros de bebida, e todos puseram-se a beber e alegrar-se ali. Embora a mulher o amasse muito, os filhos, e já tivesse suportado muitas coisas por parte do marido, não podia tolerar o fato de ele desonrar seu lar de tal forma. Chamou-o à parte e disse-lhe: querido, eu o amo, mas não aguento mais suas bebedeiras. E agora você ainda traz esses bêbados para casa? Não vou tolerar isso. Vou arrumar minhas coisas e ir embora. Amanhã, quando você acordar, eu já não estarei mais aqui. Apavorado com o choque de perder a família, ele ficou subitamente sóbrio. Como sua esposa era uma crente muito dedicada, ele se ajoelhou ali diante dela e começou a orar: Senhor, liberta-me desse terrível demônio do álcool. Pensando que o marido, além de embriagado, estivesse zombando de sua religião, a mulher ficou mais indignada. Ele já tentara diversas vezes libertar-se daquele vício, mas sem o conseguir. Agora que a esposa ameaçava abandoná-lo, estava ainda mais desesperado. Estava chorando quando ouviu uma voz interior que lhe vinha no coração: pela manhã você estará liberto. Tenho certeza de que amanhã estarei liberto, disse para sua esposa. Mas ela não pôde disfarçar uma expressão de incredulidade. Já ouvira muitas dessas promessas antes. Então, de manhã, ela teve uma grande surpresa ao ver o marido jogando no lixo suas garrafas de bebidas caríssimas e seus cigarros. Será que está ocorrendo um milagre de libertação? Pensou consigo mesma. Depois, o homem entrou no seu carro, foi para seu trabalho e disse a todos os empregados de sua fábrica que Deus o libertara e que ele nunca mais iria beber nem fumar. Os colegas da fábrica não tinham coragem de rir na cara dele, mas acharam que isso era mais uma de suas resoluções. Ele havia feito o mesmo várias vezes anteriormente. Contudo, depois de algum tempo, todos ficaram convencidos de que alguma coisa tinha acontecido, pois sua vida se modificara totalmente. Hoje, toda a família está servindo a Jesus e ele é diácono de nossa igreja. Havia uma outra família que Satanás estava decidido a destruir. Contudo, através de muita oração e persistência, a esposa conseguiu obter uma vitória completa e total. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Ele tem prazer em roubar e destruir, mas Cristo nos concede autoridade sobre a obra dele quando aprendemos a orar. Para sabermos como a oração pode desbaratar o poder de Satanás, quando ele estiver operando em nossos amigos e entes queridos, precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre ele. Sendo o dirigente do louvor celestial, Satanás tinha o acesso a Deus. Isaías diz o seguinte a seu respeito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías 14, 12 ao 15. E Ezequiel tem outras informações. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, 13, 17 e 19. Por esse texto, vemos que Satanás ocupava uma posição de grande proeminência no glorioso reino celestial de Deus. Mas por que ele deseja nos roubar e destruir? Deus criou o homem à sua própria imagem e lhe deu domínio. Satanás teve inveja da posição que o homem ocupava e desde o início tentou destruir essa criatura especial de Deus. Assim que Adão e Eva morreram espiritualmente por causa de seu pecado, Deus fez a seguinte promessa: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Assim, Satanás sabe que sua derrota final e suprema virá por meio da humanidade. Examinando a história humana, vemos que ele tem tentado impedir que essa promessa se realize. Primeiro, ele tentou corromper a raça humana. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor
que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6. O objetivo de Satanás era corromper a raça humana, para que o descendente da mulher, Jesus Cristo, não fosse puro. Desse modo, ele não poderia trazer destruição ao seu reino. Entretanto, Deus ainda contava com um homem que não havia sido corrompido. Somente uma família achou graça aos olhos de Deus. Assim, Noé foi o meio pelo qual toda a raça humana se salvou de uma destruição total e completa. Mas Satanás continuou com sua oposição, tentando destruir o povo de Israel. Depois fez tentativas para destruir o Cristo menino. Por fim, fez com que o Filho de Deus fosse pendurado numa cruz. Mas a cruz não significou o fim de Jesus, pois foi exatamente pela morte de nosso Senhor na cruz que ele derrotou a Satanás. E é pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que nós também temos autoridade sobre Satanás e suas obras. Desse modo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como exercer essa autoridade em oração? Como eu disse antes, Satanás faz mais oposição às orações do povo de Deus do que a qualquer outra coisa. Isso é mostrado claramente no livro de Daniel. Daniel ainda era jovem quando foi levado cativo para a Babilônia no ano 605 a.C. Mas Deus fez com que esse cativeiro se tornasse o meio pelo qual Daniel chegou a uma posição-chave no maior império daqueles dias. Assim como José, que prosperou no Egito, embora passando por reveses temporários, assim também Daniel foi usado por Deus, pelo fato de possuir o dom de interpretação de sonhos. Esse dom foi usado depois para revelar uma visão tão precisa de acontecimentos futuros que houve quem duvidasse da autenticidade de seu livro. No primeiro ano do governo de Dário, futuro governante universal do Oriente Médio, Daniel recebeu uma interpretação especial do texto de Jeremias 25:13. Ao perceber as implicações dessa nova interpretação para Jerusalém, começou sua conhecida oração intercessora em favor de seu povo. Principiou por confessar seus pecados, embora sua inabalável fidelidade a Deus fosse reconhecida por todos os judeus que se encontravam no cativeiro. Depois passou a pedir perdão para o seu povo, como vemos no capítulo 9. Em seguida, ele se põe a pedir o favor de Deus para seu povo. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve
a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Daniel 9, 16 e 17. E continuando em oração, sua súplica se tornou mais intensa e ardorosa. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E como Daniel permanecesse em oração, Deus mandou o anjo Gabriel para ir falar-lhe. Então o anjo lhe revela o modo como Satanás se opõe às orações do povo de Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, 12 e 13. Mais adiante, no mesmo capítulo, Gabriel revela a Daniel a batalha que terá que enfrentar assim que sair dali. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. No comentário do Antigo Testamento de Kiel e Deliche, um dos mais respeitosos comentários bíblicos, os autores afirmam que o príncipe da Pérsia era a força maligna que estava orientando os desenvolvimentos do Império Mundial que viria a seguir. Gabriel fora mandado por Deus até Daniel, mas os príncipes de Satanás, os anjos caídos, guerreavam contra o mensageiro de Deus. Já que Satanás não queria que a oração de Daniel fosse atendida, o arcanjo Miguel foi então chamado a acudir Gabriel nessa batalha. Daniel jejuou e orou durante 21 dias. Foi esse o tempo necessário para as forças espirituais de Deus derrotarem os anjos caídos. Em Zacarias 3, encontramos um verso em que o Senhor diz o seguinte a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Paulo também compreendeu bem a batalha espiritual que temos de enfrentar, pois disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6,12. Para vermos isso tudo sob uma perspectiva mais clara, temos que compreender bem a realidade espiritual, isto é, a realidade do que domino, a quarta dimensão. Satanás foi derrubado da posição que ocupava nos lugares celestiais, uma posição, aliás, bastante elevada. Nós fomos criados como seres um pouco mais elevados que os anjos, já que podemos entender as realidades espirituais.
Satanás já sabe, desde os tempos do Jardim do Éden, que seu reino será destruído por meio da humanidade. Deus lhe deu o título de Príncipe da Potestade do Ar. Como ele pode exercer autoridade sobre a atmosfera da Terra? Ele tem conseguido exercer influência sobre as nações. Contudo, Deus tinha dado autoridade ao homem, mas este a perdeu por ocasião da queda, devido ao pecado de Adão. Entretanto, nunca houve uma época em que não houvesse uma testemunha de Deus no mundo. Seu povo sempre pôde exercer autoridade através da oração e intercessão. Depois, Cristo veio ao mundo e permitiu que os homens o julgassem e crucificassem. Contudo, pela sua vida sem pecado, sua morte propiciatória na cruz e sua gloriosa ressurreição, ele ficou com as chaves da morte e do túmulo e recebeu toda a autoridade. Mateus 28, 18. E hoje, temos diante de nós a ordem de ir ao mundo todo e fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. E essa ordem é fundamentada pelo fato de que Cristo conquistou toda a autoridade no céu e na terra. Quando aprendemos a orar no Espírito Santo e entendemos que recebemos autoridade espiritual, podemos imobilizar as forças de Satanás que atuam numa pessoa, em comunidades e até em nações. Entretanto, Satanás, que é um mentiroso e pai da mentira, tenta convencer-nos de que ele está no controle de tudo. Mas quando aprendemos a jejuar e orar e exercitar nossa legítima autoridade espiritual, Satanás e suas hostes são obrigados a se renderem à vontade de Deus. Como é essencial que conheçamos e compreendamos a importância da oração. Mas se não aprendermos a orar, não haverá meios de vermos a vontade de Deus realizada em nossa vida e ministério. Contudo, como já afirmei anteriormente, primeiro precisamos ter o desejo de orar. Nosso problema é que pensamos muito sobre a oração, lemos muita coisa a respeito dela e até recebemos instruções acerca da oração, mas não oramos. Chegou a hora de compreendermos que a oração é a fonte do poder. Chegou a hora de permitirmos que o Espírito Santo opere em nós um novo quebrantamento e submissão a Deus. Chegou a hora de aprendermos a exercitar nossa autoridade espiritual, procurando impedir a oposição de demônios. Chegou a hora de orarmos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar
os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!